E aí, galera, mais uma questão da sequência da prova para Guarda Civil Municipal, aconteceu em 2012, para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Aí essa questão, galera, diz assim, ó: o motorista dirige um automóvel e faz um percurso em 3 horas. Veja que ele diz faz um percurso, ele não disse qual a distância, tá? Ele diz faz um percurso em 3 horas, numa velocidade média de 75 km por hora. Então, a primeira informação que ele nos deu foi que o tempo foi 3 horas e que a velocidade, que eu vou chamar 1 e aqui vou chamar de tempo 1, a velocidade 1 foi de 75 km por hora. Aí ele faz uma suposição: se o motorista fizesse o mesmo percurso, aí veja, ele não me deu a distância, mas eu não preciso saber, porque ele diz que é mesmo percurso em. Aí ele dá um segundo intervalo de tempo e diz que esse segundo intervalo de tempo foi 150 minutos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui, tá? Então sua velocidade média será, bom, ele quer saber quanto é V2, tudo bem? Pessoal, tem algumas maneiras de resolver isso aqui, tá? A gente pode usar uma regra de 3, sendo que com a noção de que são grandezas inversamente proporcionais, daqui a pouco a gente explica por quê, ou pode usar também conceitos lá da física utilizando a ideia das equações lá, tá? Eu vou optar por resolver desse modo aqui, uma vez que a prova abrange contexto de matemática básica, né? Então eu vou optar por tratar isso como grandezas inversamente proporcionais. Vou descartar isso aqui para essa resolução, tudo bem? Bem, não tenho nenhum problema com esses primeiros dados aqui. Isso aqui está ok, isso aqui está ok. A questão é esse segundo tempo aqui, ó, que está em 150 minutos. Mas eu quero lembrar você que 150 minutos é 120 minutos mais 30, tudo bem? E por que eu fiz isso? Porque eu sei que 120 minutos é 2 horas e 30 minutos é meia hora. Então eu posso escrever assim, ó, 2,5 hora. Novamente, ó, 150 minutos equivalem a 2 horas e meia. Eu posso chegar a isso, caso você tenha alguma dúvida e queira fazer um rascunho, você pode chegar a essa conclusão fazendo uma regra de 3 também. Ó. 60 minutos é 1 hora. Vou digitar esse 1. 60 minutos é 1 hora. 150 minutos é x. E aí você resolveria essa regra de 3 e chegaria a essa mesma informação, tudo bem? No entanto, você está lá no concurso, pouco tempo, então é interessante que você use raciocínios que facilitem, que agilizem a sua resolução, tudo bem? E esse seria um deles, você tratar 150 como 120 mais 30, lembrar que 120 minutos são 2 horas, né? 60 minutos mais 60 minutos, então dá 2 horas. E 30 minutos é meia hora. E meia hora, 1 sobre 2, a gente escreve como 0,5, tá? Então, o que é que eu teria aqui? Eu teria aqui, como são grandezas inversamente proporcionais, por que eu sei que são inversamente proporcionais, pessoal? Porque velocidade e tempo para um mesmo percurso, para ΔS1 igual a ΔS2, o que é que você vai ter? Se você aumentar a velocidade e o percurso é o mesmo, você vai gastar menos tempo para percorrer essa distância. Então, quando cresce uma, a outra diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, diante disso, sabendo dessa informação, é só montar uma regrinha de 3. Ó. Ele gastou 3 horas, e aí você pode até organizar assim, ó. Bota aqui hora e aqui velocidade. Então, ele gastou 3 horas e a velocidade está em quilômetros por hora, né? Tanto o dado quanto a questão. E o tempo, que é isso aqui, está em hora. Né? Então, 3 horas foi o tempo que ele gastou para percorrer essa distância com uma velocidade de 75 km por hora. Você vai ter aí, ó. Fica só atento que nesse caso, na hora de montar a regra de 3, você deve inverter a posição de um deles. Eu recomendo que inverta a posição da parte que tem a letra, tá?
Pô, tanto faz, é qualquer uma das maneiras, mas só para você se acostumar a fazer de um jeito só. A parte que tem a letra tu inverte, já que elas são inversamente proporcionais, memoriza assim, ó, inversamente proporcionais eu inverto. Agora você inverte só uma, tá? Porque se você inverter as duas não faz nada, né? Vai continuar a mesma coisa. Então daqui, ó, então vai ficar 2,5 vezes V2, ou seja, esse 2,5 passa multiplicando aqui, né? Igual a 3 vezes 75. 75 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22. Então, 2,5 vezes V2 igual a 225. Esse 2,5 ele tem que passar dividindo, né? Tá? Então o que é que você vai ter ali, ó? Você vai ter 225 dividido para 2,5. Essa vírgula ela não é bem-vinda aqui, tá? Você precisa, como se fosse multiplicar por 10 aqui para tirar ela. Só que quando você fizer isso, você tem que fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? E quando você fizer isso ali em cima, o resultado é, você vai ter que adicionar um zero ali, e aqui aí você fica com 25. E aí você pode fazer essa divisão da forma que você achar melhor, simplificar antes de fazer a divisão se quiser, mas aqui eu vou optar por fazer desse modo, tá? Então 225 dividido para 25 daria 9. 9 vezes 25, ó, 9 vezes 5 é 45, subiria 4 aqui. 9 vezes 2 é 18, com 4 dá 22, tá? Então 225 menos 225, zero. Esse zero que resta aqui, ó, a gente traz ele para cá, tá? Isso é só uma forma prática de fazer, tudo bem? Então daria 90. V2 daria 90 km por hora. Claro que o tempo que gastei para resolver foi maior do que o tempo que você deveria gastar lá. Uma vez que fiz vários comentários, formas diferentes de resolver, principalmente quando chegou aqui, ó, com relação a trabalhar com esse tempo, você poderia ter usado uma regra de 3 para mudar 150 minutos para hora, mas aí dei a sugestão de fazer de um modo mais prático, porque você está no concurso e o tempo é extremamente importante na hora da resolução. Essa foi só mais uma questão, a gente se vê na próxima, tranquilo? Deixa teu like aí, dá aquela moral, se inscreve se não for inscrito, vamos garantir essa vaga. Chama que vem. Valeu!